Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer divisão de número decimal por número decimal. A gente trabalha o tempo todo com números decimais. É muito importante a gente saber fazer essa divisão. Por exemplo, se você ganha algum trocado e quer dividir ou precisa dividir aquele trocado com seu irmão, por exemplo, você precisa saber fazer divisão de números decimais por números decimais. Então, se você quer aprender, vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nós vamos dividir número decimal por número decimal e para facilitar nós vamos usar 3 passos. Primeiro, nós vamos igualar o número de casas decimais. Então, a mesma quantidade de casa que tem aqui depois da vírgula, que é o decimal, é o que está depois da vírgula, o que está aqui é o inteiro, nós vamos deixar a mesma quantidade de casa aqui, nós vamos deixar aqui. Aqui nós temos uma casa, então essa aqui é o décimo. Aqui nós temos uma casa, que é o décimo, e uma casa, que é o centésimo. Nós vamos igualar o número de casas com 0. E aqui nós vamos eliminar as vírgulas depois, no segundo passo. Não vai ter mais vírgula. E depois nós vamos dividir os números inteiros. Vamos começar então. Nós temos aqui uma casa decimal aqui e 2 aqui. Então, nós vamos igualar. A mesma quantidade de casa decimal que ficou depois da vírgula, aqui também ficou. Então, nós não temos mais 6 décimos para dividir por 2 centésimos. Agora, nós temos 60. Esse número aqui atrás da vírgula, nós vamos eliminar a vírgula, né? Não precisamos mais dela. E número atrás, 0 atrás do número, não faz diferença. Então, nós temos aqui o número 2. E aqui nós temos, 0 atrás do número não faz diferença, nós temos 60 para dividir por 2. Vamos lá, então. Nós podemos dividir 6 por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Porque 2 vezes 3 são 6. Agora, me sobrou um 0 aqui. Eu coloco 6 menos 6, nada, né? Eu coloco esse 0 aqui. E vou abaixo o 0 e vou dividir o 0. 0 dividido por 2 vai ser 0. Então, deu 30 essa divisão. Agora, eu vou mostrar para vocês por que eu preciso igualar as casas decimais. Não vai fazer diferença no meu quociente. É a mesma coisa se eu tenho 0,60 para dividir por 0,02. É a mesma coisa que multiplicar por 10 e igualar as casas decimais. Então, nós vamos fazer uma multiplicação aqui por 10. O que eu vou fazer? A multiplicação por 10, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar essa vírgula daqui e tenho que andar uma casa. Eu tenho que tirar essa vírgula daqui e tenho que andar uma casa. Agora, nós temos que multiplicar por mais 10. Então, significa que nós vamos multiplicar por 100, que primeiro por 10 e depois por 10, nós vamos multiplicar por 100. Se aqui tem 2 números depois da vírgula, para eu igualar, eu preciso de multiplicar por 10 2 vezes, ou por 100. Nós vamos multiplicar por 10 de novo, essa vírgula vai passar para lá, e essa vírgula aqui vai passar para lá. Então, aqui nós ficamos tendo o número 2, que essa vírgula aqui depois do número não vai mudar o número, e aqui nós temos 60. Então, nós temos 60 para dividir por 2, tá vendo? O que nós fizemos? E quando eu multiplico ou divido na matemática, os dois números vai ficar o mesmo quociente. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós tivermos aqui, ó, nós vamos acrescentar um 0 aqui, que é 60. Então, nós vamos colocar 600. E eu vou multiplicar por 2 aqui. Então, eu também vou colocar um 0. Então, vou ter 600, aumentei um 0 aqui, aumentei um 0 aqui. 600 para dividir por 20, que eu coloquei um 0 a mais. Vamos ver se vai dar 30 mesmo? Eu tenho 60 para dividir por 30, por 20 vai dar 3. Porque 2 vezes nada, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2 são 6 e me sobrou 0. Agora, esse 0 eu abaixo. 0 para dividir por 20 dá 0. Viram que é a mesma quantidade, o mesmo quociente?
Por isso que eu igualo as casas que não vai mudar o quociente, não muda o resultado. E se eu pegar esse número aqui e colocar a metade? Qual que é a metade de 60? É 30. Eu vou pegar 30 e vou dividir também pela metade. A metade de 2 é 1. 30 dividido por 1 vai dar 30 mesmo, porque 30 vezes 1, 30. Nada. Então, se eu multiplicar os dois números ou dividir os dois números, aqui, ó, eu dividi os dois números. Dividi 2 por 2 vai dar 1 e 60 por 2 vai dar 30. E aqui eu multipliquei por 10, que eu coloquei mais um zero aqui. E se eu fosse agora dobrar esse número, multiplicar por 2, daria 120 aqui, ó. 120, 60 vezes 2, 120, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou colocar 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, para 12 nada. Eu abaixo 0, 0 dividido por 4 vai ser 0. Viu? Que sempre dá o mesmo resultado. Então, esta regra explica isto. Quando eu igualo as casas, eu multiplico por 10, 100 ou 1000. Qualquer número eu multiplico, troco a vírgula também, eu dobro o número, eu divido o número. Se eu dividir os dois pela mesma quantidade, vai dar o mesmo resultado. Vamos fazer mais um para você não ficar com dúvida? E se você está conseguindo aprender divisão de decimais, deixe o seu like e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, ok? Nós temos aqui 1,4, 1 inteiro e 4 décimos para dividir por 5 centésimos, porque aqui é décimo, aqui é centésimo. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a regra, ó, igualar o número de casas decimais. Então, a mesma quantidade de casa decimal que tiver aqui depois da vírgula, aqui também tem que ter. Aqui tem 2 e aqui tem 1. Então, eu vou deixar com 2 casas aqui também. Agora, eu tenho 2 casas aqui e 2 casas aqui. Agora, qual é a segunda regra? Eu vou eliminar as vírgulas. Então, não vai ter essa vírgula aqui mais, ó. Vamos agora dividir os números inteiros. Terceira regra para dividir os números inteiros. Nós temos 140 para dividir por 5. Então, vai ser, nós podemos dividir o 14 por 5. Esse número aqui atrás, esses zeros aqui atrás, não vai fazer diferença. Então, nós temos 5 aqui. 14 dividido por 5. Porque 140 é muito grande, nós podemos dividir 14 primeiro, né? Dividido por 5, vai dar quanto? 2 vezes 5 é 10, não é? 3 vezes 5 é 15, passou, então vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. Como 3 vezes 5 é 15, não pode dar 3 aqui. Sobra 4, que eu vou subtrair. 4 menos nada é 4, 1 menos 1 é 0. Se você tem dúvida em dividir números inteiros, vou deixar uma playlist de aula para você aprender a dividir passo a passo. Aí depois você volta e aprende decimal, porque não tem como aprender dividir número decimal sem saber dividir números naturais, ok? Agora nós temos 4 para dividir por 5. Então eu preciso abaixar este zero aqui, porque senão eu não consigo dividir, né? Eu tenho 40 para dividir por 5 agora, vai ser 8. Porque 5 vezes 8 são 40. E 40 menos 40 é nada. Em vez de nós usarmos estas regras, nós podemos usar também uma diferente. Em vez de igualar o número de casas decimais, nós podemos multiplicar tanto o dividendo como o divisor pelo mesmo algarismo. Nós temos aqui, ó, 1,4, né, que estava assim, e 0,05. Se aqui tiver dois números após a vírgula, então eu vou multiplicar por 100, porque o 100 também tem 2 zeros. Se aqui tivesse eu ia multiplicar, se eu tivesse que completar uma casa, eu ia multiplicar por 10. Mas como aqui tem 2 zeros, eu vou multiplicar por 100. Então, eu coloco aqui, para eu multiplicar por 100, a vírgula está aqui, eu vou andar com a vírgula 2 casas. Ela está aqui, eu vou andar com ela 2 casas. Então, essas casas que ficaram vazias, eu vou preencher com 0.
Depois da vírgula eu não preciso colocar zero, porque vai ficar 140 mesmo. Vai ficar 140 e 0 décimos, então não preciso de eu colocar zero aqui. E aqui eu tenho, ó, a vírgula está aqui, eu tenho o número 5, porque este número aqui atrás, ó, este zero aqui atrás, não muda o valor do número. Então nós temos 140 para dividir por 5, igual aqui, ó, 140 para dividir por 5. Então, nós podemos usar tanto igualar as casas decimais, como multiplicar por 100, se tiver 2 algarismos aqui, por 10, se eu tiver que igualar com 1, e por 1000, se eu tiver que igualar com 3. E se você quiser aprender multiplicação e divisão de números decimais, vou deixar a indicação de aula para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal caso não sejam inscritos, que eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças e sextas ao meio-dia. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Tchau, galera, e muito obrigada!